Pastor Daniel, Deus te use, que você, como esse instrumento de Deus maravilhoso. Isso aqui, meu irmão, falei isso aqui na sexta-feira e quero falar de novo. Assim que eu me converti, meu pai na fé é o pastor Edilson. E eu cresci na fé, sendo abençoado através das mensagens do pastor Daniel. Não era nem pastor, já escutava ele. É o segundo ano que ele está conosco aqui. Só palavras, lindas. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo agora. Pode ter certeza que vai vir uma palavra direto do trono de Deus. Agora, só abra teu coração para a palavra entrar e fazer morada. Tá joia? Pastor, fique à vontade. Glória a Deus. Então eu vou dizer novamente, isso é bondade do pastor Wallace. Somos amigos, né? E amigo elogia o outro amigo. Assim deve ser. E fala a verdade também, né? Aqueles amigos que só nos agrada naquilo que fala, eu tenho dúvida se realmente é amigo. Amigo fala a verdade, em nome de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer ao pastor Wallace, a Flávia, com o carinho que me recebem. Quero agradecer a essa igreja. Estou extremamente abençoado também nesses dias aqui, desde sexta-feira. Amanhã bem cedo, se Deus assim permitir, estarei voltando. E quero deixar o abraço meu, da minha família, da nossa igreja de Ipanema, nos colocar à disposição de cada irmão. Espero, ano que vem, se o pastor Wallace me convidar novamente, voltar com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, em nome de Jesus Cristo. Estou levando essa igreja no meu coração, muito feliz com a receptividade do coração dos irmãos, do amor dos irmãos e a maneira com que os irmãos têm recebido a palavra de Deus, não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Quero dizer que a gente que anda muito, que sai muito por aí pregando o evangelho, não é comum isso. Há muitos lugares que a gente percebe claramente que as pessoas não querem ouvir o evangelho. E eu senti uma receptividade muito grande para a palavra de Deus aqui. Para a ministração do evangelho, em nome de Jesus Cristo. E eu creio que Deus está aqui mais uma vez, que o Deus que esteve aqui sexta-feira está aqui, o Deus que esteve hoje pela manhã de uma maneira tão extraordinária. E eu confesso aos irmãos que eu fico surpreendido também com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus tem feito. E a minha oração é que isso possa transcender o templo e possa você levar isso para a sua vida e viver aquilo que Deus tem falado com você, em nome de Jesus Cristo. Eu disse algo aqui nesses dias, que o pão está aqui, o alimento está aqui, o pão de Deus já desceu sobre a terra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus está aí, a Bíblia está aí. Alguns profetas ainda também estão pregando a verdade do evangelho. O que tem nos faltado é fome. Então oremos para que Deus nos dê fome e sede da palavra do Senhor Jesus. Fome e sede. Eu quero te orientar numa coisa nessa noite, em nome de Jesus, nos minutos que vamos passar aqui juntos. A única coisa que Deus precisa para agir com poder no nosso meio nessa noite é de que haja no seu coração uma perspectiva de que Ele está aqui e de que Ele vai agir com poder nessa noite, em nome de Jesus. Antes de começar o culto, eu estava sentado ali, estava pensando em Deus e os irmãos louvando aqui. O irmão me abraçou ali, me deu uma palavra de Deus. E eu percebi na vida daquele irmão uma expectativa, uma perspectiva daquilo que Deus já está fazendo aqui nessa noite e pode fazer mais. E
E a minha oração, irmão, foi exatamente essa: Senhor, que a perspectiva desse irmão, que a fome, que o desejo que esse irmão está de ver a tua glória aqui nessa noite, possa contagiar toda a igreja, porque não depende de mim, depende de que Deus olhe para nós e nos enxergue desejando a glória dele, desejando a manifestação da glória dele. A Bíblia diz lá em Romanos que a natureza espera por isso, a manifestação dos filhos de Deus em glória. Então, em nome de Jesus, que haja no teu coração, e eu já posso ver e sentir e perceber que Deus está aqui, que haja no teu coração o desejo de que Deus derrame sobre nós graça, derrame sobre nós glória, derrame sobre nós fogo, derrame sobre nós unção, derrame sobre nós maravilhas, derrame sobre nós prodígios, derrame sobre nós sinais. E eu me junto com você nessa mesma expectativa. Eu me junto com esse irmão que me abraçou ali e peço a Deus: fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar, fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Essa é a minha oração nessa noite. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Aleluia, Jesus. Mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Vamos pedir isso? Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar, fala, Deus, fala, Deus, oh, alacanaçaia darabagá. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de verter. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus. Você sabe, canta comigo. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar.
mais uma vez para terminar. Fala, Deus. Aleluia. Faça disso a tua oração. Fala, Deus. Toca-me. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. Aleluia. Abra a sua Bíblia, a sua sagrada Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Jesus, no verso de número 13, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz assim: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde o que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram,
Mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor, em nome de Jesus, faz os nossos corações arder nessa noite, pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor também abra as Escrituras diante dos nossos olhos e coração, e que a Tua palavra venha nos queimar toda palha, todo feno, todo material que precisa ser queimado, que existe dentro de nós, e nos purifique como ouro, Senhor. E que seja uma noite de avivamento, de poder, de graça, de quebrantamento, de arrependimento. Que seja uma noite de retorno, de volta ao caminho que Tu queres que passemos por ele. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Os acontecimentos daquele dia, ou daqueles dias, deixaram esses dois discípulos um tanto quanto atordoados, perdidos. Ficaram sem entender, sem compreender o que havia acontecido. Ainda não havia neles a compreensão da cruz. Ainda não existia no coração deles o entendimento do porquê que Jesus havia passado pela morte. Eles não compreenderam a cruz, eles não compreenderam a morte, eles não compreenderam a ressurreição, e acerca da ressurreição eles ainda não tinham a informação correta. Estavam apenas imaginando a possibilidade de que Jesus houvesse de fato ressuscitado. Eles disseram ao próprio Jesus: nós não compreendemos, nós não entendemos. Jesus morreu na cruz, lá em Jerusalém, varão profeta, de boas obras, de boa palavra, operador de sinais, de maravilhas, de prodígios. Nós imaginávamos que ele iria redimir Israel. Nós imaginávamos que ele salvaria Israel. E o entendimento de Israel, o entendimento daqueles discípulos era que Jesus iria salvar Israel do Império Romano. Eles imaginavam um Jesus político. Eles imaginaram que Jesus iria livrá-los da opressão de Roma, dos impostos de Roma. Eles imaginavam que Jesus seria rei em Israel e governaria Israel. Era essa a visão daquela mulher que pediu a Jesus: Jesus, quando fores rei em Israel, deixa os meus filhos um sentar de um lado e outro sentar do seu lado. Imaginaram que o reino de Jesus era um reino político. Imaginaram que o reino de Jesus era um reino restrito a Israel, aos problemas de Israel. Por isso que quando Jesus morreu, eles ficaram perdidos, atordoados, sem saber, sem conhecer o porquê da cruz, o porquê da morte. Jesus não morreu para nos dar casa própria. Jesus não morreu para nos dar carro zero. Jesus não morreu para resolver os nossos problemas seculares. Jesus não morreu para nos prosperar. Jesus não morreu para nos mimar daquilo que queremos, no tempo que queremos e na hora que queremos. Jesus não morreu para nos dar templos faustosos.
Jesus não morreu por outro motivo, a não ser para perdoar o nosso pecado. Jesus morreu, aleluia, na cruz do Calvário, embora Ele possa nos dar tudo isso, se Ele quiser nos dar. Se Ele quiser te prosperar, glória a Deus por isso. Mas Ele morreu para perdoar os teus pecados. Ele morreu para escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Ele morreu para te arrancar do inferno. Ele morreu, sabe para quê? A Bíblia diz que quando Jesus morreu, Ele desce às regiões inferiores da terra. Ou seja, Ele vai lá no inferno e risca a cédula que era contra nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu para nos perdoar. Jesus morreu para nos arrancar das garras de Satanás. Jesus morreu para que tenhamos paz, alegria. O reino de Deus, diz a Bíblia, não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é gozo, é paz e alegria no Espírito Santo. Jesus morreu para que você seja cidadão do céu. Jesus morreu pelos nossos pecados. E os discípulos não haviam entendido isso. Acharam que o reino era humano, que o reino era restrito a Israel. Mas Ele morreu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que procedem de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Jesus não morreu só por mim que estou aqui, só por você que está aí. Jesus morreu por aqueles que estão lá fora, pelos andrajosos, pelos leprosos, pelos drogados, por aqueles que ainda não o conhecem. Jesus morreu pelos índios da Amazônia. Jesus morreu pelas tribos da África. Todos que procedem de toda tribo, língua e nação. Jesus morreu pelos brancos, pelos negros, pelos pobres, pelos ricos, por mim, por você, por Israel, pelo Brasil, pelo Haiti. E Paulo levanta com essa palavra que o evangelho era também as nações, gentias, os não-judeus. E os discípulos ainda não haviam compreendido isso. Quando não entenderam a morte de Jesus, tiveram os seus castelos de areia derrubados. Eles pensavam que Jesus os livraria do império, os livraria de Roma. Talvez eles já estavam pensando no cargo que teriam lá dentro do palácio. E de repente Ele morre. E eles então afloram sentimentos no coração desses homens, pensamentos no coração desses homens, que os deixam atordoados. E eles tomam não um caminho, eles tomam um descaminho, e eles tomam a direção de um lugar chamado Emaús. Tomaram um caminho sem rumo. Eles sabiam para onde eles estavam indo, mas eles não tinham o porquê de estarem indo para lá. Eles estavam perdidos, sem rumo. Estavam indo em direção para Emaús, mas não sabiam o que queriam fazer lá. Não sabiam o porquê de estarem indo para lá. Pensativos, frustrados, decepcionados, tristes, abatidos, angustiados, perderam o rumo, perderam o caminho, não sabem para onde estavam indo. A Bíblia diz no versículo 16 que os olhos desses homens estavam quando impedidos de reconhecer Jesus. Eles perderam a visão. E nessa altura Jesus já estava com eles. Jesus estava andando com eles. Jesus estava ao lado deles. E eles não reconheceram. Eles perderam
a sensibilidade da presença de Deus, a sensibilidade da glória de Deus. Estavam caminhando sem rumo, sabendo para onde estavam indo, mas não tendo o porquê de estarem indo, carregando as suas frustrações e as suas mágoas e as suas decepções. E frustração, mágoa e decepção produz insensibilidade espiritual. E Jesus chega ao lado deles, e eles estavam insensíveis, não reconheceram Jesus, não viram Jesus, perderam a visão, perderam o entendimento e não sentiam mais a presença de Jesus. E isso é a coisa mais triste que pode acontecer comigo e com você: perder a visão da glória de Deus, perder a sensibilidade da presença de Deus. É por isso que muitas vezes estamos na igreja e qualquer coisa nos chama a atenção. Se passa um mosquito voando, nós acompanhamos aquele mosquito. Se alguém sai daquela porta, você olha. É por isso que muitas vezes estamos na igreja e reparamos a roupa de alguém, como alguém está ou quando não alguém está. É por isso que muitas vezes nos tornamos religiosos. É por isso que muitas vezes nós só iremos e vamos à igreja no domingo à noite, como o pastor disse aqui, porque perdemos a sensibilidade, perdemos a glória, perdemos aquela sensação gloriosa de que o Senhor está no templo e de que a qualquer instante a glória dele pode vir sobre a minha vida. Mas o Senhor nessa noite está aqui para você recuperar a tua sensibilidade espiritual. O Senhor está aqui essa noite para que você recupere a visão da glória dele. Deus está aqui para se fazer presente na tua vida, para que você saiba que Ele está no templo e diante dEle cale-se toda a terra, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está aqui para que você se curve, se prostre e se quebrante diante dEle. E Ele é muito sensível. A Bíblia diz, no versículo 22 até o versículo 24, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo: tem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram, mas não viram. Esses homens perderam a fé naquilo que os olhos deles não viram. E isso é um problema sério. Eles disseram: olha, as mulheres foram lá, as mulheres viram, as mulheres estiveram ali e nos falaram com exatidão que ele ressuscitou. Mas eles estavam dizendo assim: mas nós não vimos. E se nós não vimos, nós não cremos. Nós não temos essa informação com certeza no nosso coração. Irmãos, mas o Senhor nos chama a ver aquilo que é invisível. O Senhor nos chama a crer naquilo que é impossível. Nós não podemos perder a fé naquilo que nós não estamos vendo, porque o justo vive pela fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Nós não precisamos e nem devemos ver para crer. Nós precisamos crer no invisível. Precisamos crer no impossível, de que Deus está aqui. Você não está vendo Deus, mas você precisa crer que Ele está aqui. Você não está vendo a solução, mas você precisa crer que a solução existe. Você não está vendo a cura, mas você precisa crer que Deus pode curar. Você não está vendo, mas você precisa crer. Um leproso chega perto de Jesus e diz: Jesus, eu sei que se tu quiseres, tu podes me curar. Um homem chega até Jesus e fala: Jesus, a minha filha está lá em casa muito doente. E de repente a notícia da morte da menina chega, e aquele homem vira para Jesus
Jesus, o centurião, era um servo do centurião que está à morte. Jesus, manda a tua palavra, não precisa nem o Senhor ir, manda a palavra do Senhor, e eu creio que o meu servo será curado. Deus está te convidando nessa noite a você crer sem você estar vendo, em nome de Jesus. E essa questão é tão séria porque as pessoas estão sendo enganadas. É por isso que muitas estão crendo num copo de água. É por isso que muitos estão crendo numa bala ungida. É por isso que muitos estão crendo numa correntinha no braço. É por isso que muitos estão crendo numa água que vem do Rio Jordão. Porque são coisas visíveis, e Satanás sabe que o homem se torna idólatra por aquilo que ele vê. Porque é mais fácil crer no que você vê. É por isso que muitas pessoas estão amealhando debaixo dos pés de um homem e pegando uma toalha suada, porque está vendo a toalha e crendo que aquela toalha pode abençoá-lo. Mas Jesus nos convida a crer, sem que nós tenhamos de ver que Ele está aqui. Eu simplesmente creio. Eu creio. A nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé. Senhor, eu creio mesmo que os meus olhos não estejam vendo. Lá em Hebreus, quando se refere a Moisés, no capítulo 11, diz que Moisés cria no invisível. E aqueles homens perderam isso. Estavam andando num caminho sem saber por que estavam ali. Perderam a sensibilidade da presença de Deus. Perderam a fé naquilo que não viam. E o pior de tudo, no versículo 21, eles disseram assim: nós esperávamos. O verbo está no passado. Eles disseram a Jesus: nós esperávamos, ou seja, nós não estamos esperando mais. Ficou lá no passado aquilo que nós críamos. Ficou lá no passado aquilo que nós sentíamos. Ficou lá atrás, o que críamos não cria mais, o que esperávamos não esperamos mais, o que vivíamos não vivemos mais. Nós esperávamos. Eles deixaram de esperar no presente. Eles deixaram de ter perspectiva no futuro. Perderam a esperança. E uma das coisas que eu fico muito alegre, porque Deus me permite fazer isso, é trazer a você nessa noite perspectiva para o teu futuro. Uma das coisas que a Bíblia nos autoriza, que Jesus nos autoriza, é dar às pessoas uma perspectiva de amanhã, daquilo que está além. Mesmo porque se você é salvo em Cristo Jesus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa maior e melhor perspectiva é o céu de glória. Mas ainda assim, nós podemos fazer coro com Davi. Davi disse assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Então, em nome de Jesus, tenha perspectiva por amanhã. Pense, diz Deus, os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que estavam esperando e deixou de esperar, que estava crendo e deixou de crer, que estava vendo e deixou de ver, que estava sentindo e deixou de sentir.
Mas Jesus se manifesta. A única possibilidade na vida daqueles homens era Jesus. E no versículo 15, que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O próprio Jesus vai cuidar do teu caso. O próprio Jesus está cuidando da tua vida. É o próprio Jesus que está falando com você nessa noite. É o próprio Jesus que está te cercando. Talvez você está aqui hoje. Talvez você está aqui quarta, sexta, tem vindo todos os dias, mas não tem sentido mais a glória de Deus e nem o poder de Deus. Isso acontece com quem também não falta um culto. Sem rumo, sem visão, sem fé, sem esperança, sem expectativa. Talvez você se identifique com alguma condição que estavam aqueles homens naquele dia, mas o próprio Jesus se aproximou. O próprio Jesus está aqui. Jesus, guarde isso no teu coração. Jesus está próximo, até daquele que perde a visão. Jesus se interessa em ouvir e falar, até mesmo com quem não mais o reconhece, com quem perdeu a esperança. Ele continua com você. Sabe o que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer a você? Talvez você perdeu a visão, mas Jesus está com você. Talvez você não está ouvindo mais Jesus, mas Jesus está com você. Talvez você não está sentindo mais Jesus, mas Jesus está com você. Talvez você não está falando mais com Jesus, mas Jesus está ouvindo você, interpretando o teu coração. Porque Ele nos fez uma promessa e não colocou condições nisso. Ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fez outra promessa: as minhas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Jesus está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até quando achamos que Ele está longe, Ele está perto. Até quando achamos que Ele se esqueceu de nós, Ele está perto. Até quando achamos que as promessas dele se caducaram em relação à nossa vida, Ele está perto. Até quando desistimos dele, Ele está perto. Até quando o abandonamos, Ele está perto. Até quando tomamos os caminhos de Emaús, Ele está perto. Porque você é dele. E sabe o que Paulo disse em relação a isso? Lá em Romanos: pois eu estou bem certo que nem a morte nem a vida, nem anjos e nem principados, e nem potestades, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nada. Eu disse nada, 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 nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus está aqui. E eu me entusiasmo quando falo dessas coisas, porque eu fui criado num lar evangélico. Mas na minha adolescência eu me perdi. Minha mãe contava histórias para mim de profetas e reis, como diz a letra de uma canção de uma amiga minha que chama Jaqueline Casturino.
uma experiência parecida. Ela fez uma canção maravilhosa. E ela diz: minha mãe contava a mim histórias de profetas e reis. Eu cresci no Evangelho. Eu tive experiências com o poder de Deus ainda criança. Eu vi o Senhor curar através da minha oração quando criança. Eu fui curado de uma meningite com 3 meses de idade na UTI em Belo Horizonte. Deus me curou. Eu tinha uma enfermidade no ouvido. Eu teria que operar o ouvido. Eu tinha 6, 7 anos. Quando eu volto com o diagnóstico de uma cirurgia no ouvido, eu dobro meu joelho aí criança. Oro a Deus e peço: Deus, me cura dessa enfermidade. Levantei dali e disse: mãe, Jesus me curou. Volta comigo lá no médico, Dr. Bianchini, em Governador Valadares. Voltamos lá, o médico disse: tem uma cicatriz no ouvido dele. Aleluia. Minha mãe um dia estava passando mal, eu orei por ela na minha infância e disse: Jesus, cura minha mãe, faz ela vomitar essa enfermidade. E ela começou a vomitar e sarou. Eu tive experiências com Deus criança. Eu subia num patamarzinho e dizia que seria pastor na casa da minha avó e pregava. Eu não tenho desculpas, eu conhecia a Deus ainda criança, mas eu me desviei. Caminhei pelo mundo e pelos meandros do pecado, com toda sorte de impureza e de desgraça que o diabo pode fazer na vida de alguém. Muitas vezes eu chegava em casa prostituído, drogado, morto. Chegava na minha casa pela madrugada, muitas vezes encontrei minha mãe de joelho, orando em cima da minha cama e dizendo: Deus, o meu filho é teu. No meu ventre eu consagrei ele ao Senhor. Eu sou o terceiro filho lá de casa e seria o último. Minha mãe não poderia ter mais filhos. Naquele tempo não tinha ultrassom e eu tinha 2 irmãs. Eu havia no coração da minha mãe o desejo muito grande de dar um filho homem ao meu pai, e um filho e um neto homem ao meu avô, que só tinha netas. E o meu avô disse a ela: consagra ele ao Senhor. E minha mãe já estava grávida, e meu avô disse a ela assim: e mesmo que seja uma menina no seu ventre, Deus pode transformar e nascer um menino. Minha mãe acreditou naquilo, creu naquilo, me consagrou no ventre a Deus. E o diabo, por isso que o diabo quis me matar com 3 meses de idade com meningite, porque ele sabia que Deus tinha uma obra na minha vida. E eu chegava de madrugada e minha mãe chorando: Deus, eu consagrei o meu filho é teu, guarda ele, cuida dele. E as lágrimas dela ficavam no lençol da minha cama, e às vezes eu reclamava: mãe, ou pensava comigo, está molhando a minha cama. Mas eu não sabia que eram aquelas lágrimas que Deus respondia, e que por tantas vezes me livrou da morte, e que por tantas vezes me guardou, porque mesmo que eu estivesse insensível à voz do Espírito Santo, Jesus estava comigo, porque tinha alguém orando por mim. Você que é mãe, não desista do teu filho em nome de Jesus. Você que é esposa, não desista do teu marido em nome de Jesus Cristo. Você que é você mesmo, não desista de você em nome de Jesus. E um dia tomei um tiro. Eu estava com uma mão enfaixada, angustiado, triste, derrotado. Tinha passado por um acidente automobilístico, depois de 3 dias sem dormir, vivo à custa de droga. E quando aquela onda de droga maldita passa, aquilo vem uma sensação de derrota, de angústia, de depressão. E depois de 3 dias sem dormir, eu, num volante de um carro, eu dormi. Passei dentro de um posto de gasolina, dormindo, e bati num carro lá dentro. Passei entre meio 2 bombas de gasolina, no centro de Governador Valadares. E uma outra desgraça também, de uma confusão, de uma briga.
Um dia o pastor vai lá em casa, e eu trabalhava numa roça, e naquele domingo eu estava em casa. Chega lá um pastor chamado Carlos Patente, hoje pastor na Flórida, nos Estados Unidos. Ele chega lá em casa, de repente eu estava dentro da sala, e todo mundo saiu da sala, e eu era muito desconfiado. Eu entendi, armaram para mim. E eu não dava papo para crente, porque eu sabia conversa de crente. E eu disse, aquele homem vai pensar comigo, aquele homem vai falar comigo de céu, aquele homem vai falar comigo de inferno, aquele homem vai falar comigo que Jesus está voltando, aquele homem vai me exortar, aquele homem vai me repreender. E eu me armei. De repente aquele homem olha para mim e fala: Daniel, Jesus te ama. Eu sei que você tem alguns dons, alguns talentos. Sei que você toca violão, sei que você canta. E a nossa igreja está de portas abertas, Daniel, para você desenvolver os teus talentos, os teus dons. Aquilo me quebrou. Nós só somos quebrados pelo amor. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. E eu falei: meu Deus, eu estou aqui atirado, derrotado, angustiado, deprimido. Este homem com este sorriso no rosto diz que eu tenho talento. Eu disse a ele: eu vou na igreja. E naquela noite, quando chegou a hora do culto, eu disse: mas eu não vou naquela igreja daquele pastor, eu vou em outra igreja. Eu quero ir aonde ninguém me conhece. E eu fui e entrei naquela igreja. Sentei lá no fundo. De repente uma força me levou lá para frente. E quando eu estava sentado numa cadeira, uma irmã chega tremendo perto de mim, irmã Joá. Eu não conhecia aquela mulher chega tremendo perto de mim e fala: olha, eu quero orar por você lá dentro daquele quarto. Eu falei: eu não vou para dentro de quarto com ninguém. Eu era muito desconfiado. Eu não vou para dentro de quarto, eu não conheço a senhora, o que você vai fazer comigo? Eu não vou. E ela tremia mais ainda, cheia da glória de Deus. E de repente chegou uma outra irmã, irmã Terezinha, e disse: olha, eu vou com você. E a irmã Terezinha eu conhecia, então eu vou, porque eu conheço a senhora. E nós fomos. 15 dias antes disso eu estava dentro de casa, trancado. E eu disse a meu pai: pai, deixa eu sair. Se eu não sair daqui, eu disse a ele: olha, eu vou chamar o inferno, e o inferno vai me ajudar. Quando eu disse isso, a minha irmã caiu desmaiada. Mas quando eu disse: o inferno vai me ajudar, Deus ensurdeceu o inferno. E eu creio que lá da eternidade Deus disse: quem vai te ajudar sou eu. Quem vai te ajudar sou eu. E a minha vida saiu na boca daquela mulher. E naquele dia eu fui liberto pelo Senhor Jesus. E eu estou aqui até hoje, porque a verdade me libertou. Mas o que eu estou querendo dizer dentro do contexto da mensagem é que todos os dias da minha vida em que eu andei sem rumo, todos os dias da minha vida em que eu perdi a sensibilidade, todos os dias da minha vida em que eu não tinha perspectiva de futuro, ainda assim Deus estava comigo. E se você sente alguma coisa nesse sentido nessa noite, Deus te trouxe aqui para dizer que ainda assim Ele está com você, e que nessa noite Ele vai restaurar tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Que nessa noite a tua sensibilidade vai voltar, que nessa noite, em nome de Jesus, a tua disposição em servir a Deus vai ser restaurada, porque Jesus seguiu aqueles homens. Jesus se deparou com aqueles homens e estava lá. E é
essa disposição de Jesus em nos seguir, essa disposição de Jesus em não nos abandonar, essa disposição de Jesus de que nada nos separa do amor dele, faz com que em qualquer instante da nossa vida e da nossa existência, os nossos olhos se abram. Aqueles homens, quando comeram o pão repartido por Jesus, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles reconheceram que Jesus estava ali. Essa perseverança de Jesus faz com que a qualquer instante, aleluia, os nossos olhos se abram e reconheçamos que em todo tempo Ele esteve conosco. O coração volta a arder, a direção volta ao sentido certo, a visão e a sensibilidade da presença de Deus volta em nossas vidas, a esperança volta, a fé volta, a alegria volta, a unção volta, a autoridade volta, a glória volta. E nós dizemos: aleluia, Cristo vive em mim. Eu descobri que em nenhum momento da minha existência Ele se afastou de mim. Glória a Deus. E aqueles homens reconheceram: Emaús não é o nosso lugar. Eu vou voltar para Jerusalém. O poder está em Jerusalém, a glória está em Jerusalém, a promessa está em Jerusalém. Emaús não é o meu lugar, Emaús não é o teu lugar. O nosso lugar é em Jerusalém, a habitação de paz. O nosso lugar é na presença de Deus, o nosso lugar é debaixo da glória de Deus, o nosso lugar é debaixo do fogo do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quer retornar para Jerusalém nessa noite? Quem quer voltar a sentir a presença de Deus nessa noite? Quem quer voltar a sentir a glória de Deus? Quem quer voltar a falar em mistério? Quem quer voltar a profetizar? Quem quer voltar a crer no impossível? Quem quer voltar a crer no Deus do impossível? Quem quer voltar a crer que Jesus cura? Em primeiro lugar, eu quero chamar os enfermos aqui à frente. Se você tiver alguma enfermidade, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por enfermos aqui nessa noite. E Jesus há de curar nessa noite. Nós cremos. Pode vir, não importa qual seja. O irmão me deu uma palavra profética diante do culto que Jesus iria curar nessa noite. Que eu cresce que Jesus iria operar milagres. E eu creio, irmão. Tomei posse daquela palavra. Porque quem cura está aqui. Quero pedir ao pastor, o Alisson, os irmãos aí que unjam esses irmãos. Passam lá, vai lá para baixo, vai ungindo esses irmãos em nome de Jesus Cristo. E a igreja fica esperando. Deus está agindo aqui. Deus vai falar com mais gente aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Vai passando em nome de Jesus Cristo. Vai orando. E nós vamos orar pelos enfermos. É a igreja de olhos fechados, de mãos levantadas, glorificando o nome do Senhor. Aleluia.